Bom, questão 9. A questão 9 já entra na aula, no tópico 2, né, do nosso conteúdo. Tá? Até a questão 8, então, estava relacionado com os conceitos básicos. E a questão 9, então, agora começa a entrar no assunto, né, que é o assunto do nosso tópico 2, que são os códigos maliciosos. Tá? Então, a questão 9 já começa perguntando, né, o que são códigos maliciosos, ou também conhecidos como malwares. Né? Bom, código malicioso, a gente pode entender, né, como sendo, né, programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Ou seja, todos aqueles programas, né, que são utilizados para causar algum dano, seja ele dano ao próprio computador, quanto a danos, por exemplo, às pessoas, né, porque hoje a gente tem os principais códigos maliciosos, são aqueles que tentam, né, de alguma forma, obter uma vantagem financeira sobre as pessoas, roubar dados financeiros, né, enfim. Tá? Então, código malicioso é todo aquele programa que tem finalidade de causar algum dano. Tá? Esse conceito ele pode ser encontrado, né, dentro do material cartilha Códigos Maliciosos. Tá? O material que foi disponibilizado para vocês. Lá vocês têm bem exatamente esse conceito aí. Tá? Questão 10. Cite algumas formas de como os códigos maliciosos podem infectar ou comprometer um computador. Tá? Ou seja, de que forma, né, o meu computador pode ser comprometido com um código malicioso. A gente viu nos conceitos básicos antes de segurança da informação que as vulnerabilidades, né, é que nos permitem com que os meus computadores, por exemplo, sejam infectados por um vírus. Tá? Mas principalmente hoje, uma das principais causas de infecção dos computadores por vírus são ações que o próprio usuário acaba cometendo no computador e muitas vezes sem saber ou sem conhecer, acaba instalando um código malicioso no computador e a partir daí, então, ele acaba comprometendo algumas informações. Então vamos lá. Primeiramente, né, um atacante pode instalar um código malicioso após invadir um computador ou explorando alguma vulnerabilidade existente nos programas nele instalados. Tá? Ou seja, a principal forma é isso aí, né? Eles se aproveitarem de uma falha, de uma vulnerabilidade no meu computador e em cima disso acaba explorando, né, uma determinada vulnerabilidade e comprometendo assim o meu computador. Bom, como, né, pode ser feito isso? Então, ali, ó, seu computador também pode ser infectado caso você acesse páginas, sites maliciosos, principalmente usando navegadores vulneráveis. Por exemplo, hoje a gente tem vários navegadores na internet, a gente pode utilizar o Mozilla, a gente pode utilizar o Google Chrome, a gente pode utilizar o Internet Explorer, né? Ou seja, a gente tem vários navegadores que a gente pode utilizar para navegar na internet. É sempre importante frisar que a gente deve utilizar sempre a última versão do navegador, ou seja, sempre manter o nosso navegador atualizado, porque essas atualizações é que vão fazer com que as falhas que vão sendo descobertas possam ser corrigidas. Né? Você imagina o seguinte, você compra um carro. Tá? No momento que você comprou um carro, uma determinada falha ainda não foi descoberta. Mas depois de um tempo, a fábrica descobre que houve um erro de fabricação no sistema de freios, por exemplo. Tá? O que vai acontecer? Você corre o risco, você corre um perigo de o seu carro não frear mais por um defeito de fábrica. Tá? Como que eles vão resolver isso? Eles vão resolver através do que a gente chama de recall. Né? Ou seja, eles vão convocar todas as pessoas que têm aquele carro, que levem novamente na concessionária e façam o reparo necessário. Tá? Dentro da informática, né, isso se chama atualizações de segurança. Né? E essas atualizações de segurança, geralmente, elas são feitas de forma gratuita, né? A gente não precisa pagar nada por isso. Né? Mas é importante que a gente sempre mantenha, né, o nosso software com essas atualizações instaladas. Por exemplo, mídias removíveis infectadas. Né? Antigamente, se utilizava muito disquete para fazer a cópia dos arquivos, né, levar um arquivo do computador para o outro. Hoje, o principal
recurso utilizado para isso são os pendrives, né? Então, o que acontece? A gente pega um pendrive, coloca no computador do nosso amigo, depois coloca o pendrive no computador da faculdade, depois coloca o pendrive no computador do nosso filho, e assim por diante, tá? Se o meu pendrive estiver infectado, ou se algum desses computadores estiverem infectados, provavelmente, né, o meu pendrive vai carregar esse vírus e cada computador que eu for colocar o pendrive vai acabar sendo infectado, tá? Então, esse é um dos principais motivos, né, de infecção dos computadores hoje, tá? Executar arquivos infectados, né, principalmente aqueles arquivos que são enviados por e-mail, né? Muitas vezes a gente recebe aqueles e-mails, que legal, né? Baixa um programa para fazer tal coisa. A gente vai lá, baixa o programa, instala no computador, né? A gente não sabe nem para que serve aquele programa, mas acaba instalando, né? E muitas vezes esses programas eles trazem consigo vírus, né, que acabam infectando os nossos computadores. Então, por isso que é muito importante ter atenção, né, quando você recebe um e-mail pedindo para baixar um arquivo. Tá? Você não deve executar aquele arquivo a não ser que você tenha exatamente certeza de que a pessoa, né, que está mandando o e-mail para vocês realmente é conhecida e que realmente aquele arquivo é confiável. Tá? Bom, após infectar o seu computador, o código malicioso pode então executar ações como se fosse você, como, por exemplo, acessar informações, apagar arquivos, conectar-se à internet, enviar mensagens e ainda instalar outros códigos maliciosos. Tá? Esse conceito, né, ele está dentro do material resumido sobre códigos maliciosos que eu postei para vocês, dentro daquele tópico da aula 3, né, que é um tópico que eu abri lá especificamente para vocês fazerem essas atividades, tá? Aí lá dentro daquele tópico eu postei um material resumido. Então esses conceitos aí foram tirados daquele material. Questão 11. O que são vírus de computadores e qual a principal forma de infecção? Tá? Aqui a gente já começa a ver um pouquinho mais detalhadamente os tipos de códigos maliciosos que existem, né? Então vamos lá. Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Atualmente, a principal forma é por envio de e-mail com links maliciosos. E como eu comentei antes com vocês também, as mídias removíveis também se tornaram, né, o principal meio de propagação dos vírus, tá? E principalmente pelo uso dos pendrives. Então, assim, o vírus de computador ele é um programa, como qualquer outro normal, só que a finalidade dele é causar algum dano, algum tipo de dano. Tá? Antigamente, os vírus eles eram desenvolvidos para causarem danos aparentes. Por exemplo, tinha vírus lá que inclusive queimavam componentes do computador. Ou seja, antigamente os vírus eles eram divulgados para mostrar que a pessoa sabia causar um dano no computador. Tá? Hoje, os vírus eles estão muito mais perigosos, por quê? Porque hoje os vírus são desenvolvidos justamente para não serem percebidos. Ou seja, você instala um vírus no computador, mas você nem percebe, você não sabe que o seu computador está infectado. E isso torna ele muito mais perigoso, porque é muito mais difícil de ser detectado. Tá? E a principal forma de infecção, então, é que os vírus eles acabam se auto-replicando, né, para outros arquivos ou para outros discos, possibilitando com que eles possam ser propagados para outros computadores. Questão 12. A questão 12 pede para diferenciar, né, um worm, que é um verme, né, de um vírus. Tá? Então ele diz o seguinte, diferentemente do vírus, o worm ele não se propaga por meio de inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta das suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados nos computadores. Ou seja, na verdade hoje, né, o conceito de vírus ele é um conceito muito amplo. Por exemplo, vírus se a gente pegar, né, o conceito de vírus, por exemplo, uma bactéria humana, né, um vírus humano, né, ele acaba infectando outros órgãos, né, do nosso organismo, causando uma doença. Tá? Mas os worms, né, eles muitas vezes eles causam muito mais dor de cabeça para o usuário do computador. Por exemplo, deixa o computador lento, fica mostrando
propagandas indesejadas, fica abrindo telas de forma indesejada, né? Ou seja, eles acabam consumindo recursos do computador do que causando um dano propriamente dito. Tá? Então, a principal diferença entre um worm e um vírus, né, a gente pode tratar mais nesse contexto aí. Questão 13. Por que os worms podem afetar o desempenho das redes e a utilização dos computadores? Bom, é aquilo que eu acabei de comentar na questão anterior, né? Por isso que são chamados de vermes, né? O conceito dele, né, ele não causa necessariamente um dano, mas ele causa um incômodo para o usuário do computador. Tá? Então, por exemplo, como os worms eles têm a característica de, por exemplo, se instalarem no seu computador e utilizar a sua internet para enviar cópias de si para outros computadores, ele acaba consumindo, por exemplo, a banda da, internet, da sua internet, né, fazendo com que a sua internet fique mais lenta. Tá? Então, eles acabam, como eu disse antes, né, abrindo telas de programas indesejados, mostrando propagandas indesejadas, né, e tudo isso acaba consumindo recursos do computador, fazendo com que o computador ou a própria internet acabe ficando mais lenta. Né. Então é sempre importante, né, se você detectar uma anomalia na sua internet, verificar que a sua internet ficou muito mais lenta, que o seu computador está muito mais lento, isso pode ser um indício de que o seu computador está infectado com algum tipo de worm, algum tipo de verme. Tá? E aí é importante, né, se utilizar de programas antivírus ou fazer uma varredura no computador para tentar detectar, né, esses códigos maliciosos. Questão 14. Tá? O que são programas spyware? Né? O spyware, o nome spyware, né, ele pode ser traduzido, né, ele pode ser entendido como espião. Tá? Então aqui na pergunta a gente poderia dizer o seguinte: o que são programas espiões? Né? Hoje um dos principais tipos de códigos maliciosos são programas spyware. Né? O que eles fazem? Geralmente eles são programas projetados para monitorar as atividades de um sistema ou do seu computador e enviar essas informações para uma pessoa terceira, para um hacker, por exemplo. É considerado como um espião que espia tudo que se faz no computador e coleta esses dados para realizar os seus ataques. Por exemplo, o principal objetivo dos programas spyware é tentar identificar códigos de acesso. Por exemplo, se você utiliza o seu computador para acessar o seu banco, tá? Como é que você acessa o seu banco? Você acessa o seu banco com um usuário e uma senha. O principal objetivo do spyware é tentar descobrir qual é o seu usuário e qual é a sua senha. Esse é o principal. Hoje os spywares são desenvolvidos para isso. Tá? Se você for pegar um material de estudo disponibilizado, você vai verificar que você tem vários tipos de spyware. Por exemplo, eu vou citar aqui os dois principais, né, que é o Keylogger e o Screenlogger, que são programas espiões que tentam capturar a tela onde vocês digitam as informações ou tentar capturar as teclas que vocês pressionam. Assim eles tentam então espionar aquilo que a gente está digitando e aquilo que a gente está vendo na nossa tela, com o objetivo de tentar coletar esses dados, né, e para depois tentar acessar a conta de vocês ou tentar roubar alguma informação de vocês. Tá? Esse é o principal conceito então desses programas chamados de spyware. Bom, e a questão número 15 pede para citar algumas formas de prevenção contra a ação dos códigos maliciosos. Na verdade, sim, a gente tem diversas formas, né? O que eu vou mostrar para vocês aqui, e a ideia é que vocês pudessem citar algumas formas, né, principalmente baseado no material que foi disponibilizado, são aqueles principais, aqueles mais básicos, né, que a gente pode utilizar. Então, vamos lá. Primeiro, manter o seu computador sempre atualizado. Tanto o próprio hardware quanto os próprios softwares, né? Sempre procurar utilizar a última versão do seu sistema operacional, sempre procurar utilizar um hardware atualizado, né? Sempre procurar utilizar os programas que você utiliza, né? De preferência sempre as versões mais atuais. Por exemplo, hoje, se você utilizar como eu citei antes, né, o Windows 98, ele é um software totalmente desatualizado, tá? E com certeza você será infectado por algum tipo de vírus se utilizar ele,
Tá? É sempre procurar utilizar os programas mais atuais possíveis. Sempre ter um antivírus instalado. Tá? Pode ser qualquer antivírus, desde que você tenha ele atualizado. Tá? Sempre utilizar o software de firewall. Né? O firewall ele é um dispositivo utilizado para proteger o acesso à rede. Tá? Por exemplo, hoje os sistemas o Windows, tanto o Windows quanto o Linux, né, eles já vêm com um firewall já pré-instalado no próprio sistema operacional. Tá? Então isso já facilita bastante esse tipo de proteção. Baixar programas de fontes confiáveis. Né? Não fique baixando o programa de sites que você não conhece. De repente você pode estar baixando junto com o programa um vírus. Escolher sempre aplicativos bem avaliados e com grande quantidade de usuários. Por exemplo, aqueles aplicativos que você não conhece, que você não sabe, né, que, por exemplo, que os usuários, que existem poucos usuários utilizando, geralmente esses aplicativos eles são suspeitos. Fazer backups periodicamente, ou seja, se você aquelas fotos que você tirou, né, lá das férias do ano passado, se você tiver uma única cópia no seu HD, né, se o seu HD pifar ou parar de funcionar, você vai acabar perdendo todas aquelas fotos. Então, por exemplo, grava um CD, né, deixa guardado um CD com aquelas fotos, grava num pendrive, deixa gravado na máquina ou no cartão de memória também, né, porque se você perder o seu HD, você tem como recuperar essas informações. Outra coisa, não sair clicando em qualquer link. Tá? Se você receber um e-mail, que legal, fulano, veja aqui as fotos que eu tirei de você, e aí um link para você clicar. Não clica, tá? Porque geralmente esses links eles, são links que vão baixar algum código malicioso para o seu computador. Cuidado com extensões ocultas. Alguns sistemas possuem como configuração padrão ocultar a extensão dos arquivos. Né? Então, assim, esses arquivos que vocês não conseguem identificar, né, qual é o conteúdo dele, cuidem para vocês não abrirem esses arquivos. Uma medida de prevenção, né, é desabilitar a autoexecução de mídias removíveis ou arquivos anexados. Por exemplo, quando você coloca um pendrive no computador, a maioria dos computadores eles permitem com que o código autoexecutável do pendrive seja executado. E uma das formas de infecção desses pendrives é que os códigos maliciosos eles alteram essa autoexecução, instalando ali dentro um código, né, e esse código ele vai acabar instalando um vírus, né, no computador ou no pendrive. Tá? Então, assim, essas são algumas formas, não são todas, são as principais. Tá? E essas formas são as principais que estão listadas, né, no material resumido sobre códigos maliciosos, que é aquele material que eu disponibilizei lá na aula 3. Aproveitando essa questão 15, na nossa próxima aula presencial, né, que a gente vai levar para os polos, será justamente uma aula prática sobre como aplicar ou como configurar alguns desses itens aqui, né, de prevenção contra códigos maliciosos. Tá? Então, por exemplo, a gente vai mostrar para vocês como criar uma senha no Windows, né? A gente vai mostrar como desabilitar essa autoexecução, a gente vai mostrar como instalar um antivírus, como executar um antivírus no computador. Tá? Então, a princípio estão sendo planejadas essas atividades práticas para ser levada para vocês aí nos polos. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham sanado algumas dúvidas com relação a essas questões. Dúvidas que não foram sanadas aqui, por favor, postem lá no fórum, tá? Que a gente vai tentar, então, sempre da maneira mais rápida possível, esclarecer essas dúvidas para vocês. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção de todos, bons estudos e qualquer coisa nos avisa.